Gabriela esfregava o chão da sala principal com as mãos calejadas, os joelhos apoiados em um pano velho dobrado, quando ouviu aquele som de novo. Era um riso alto, debochado, ecoando do andar de cima, como se zombasse da própria existência dos outros. Ela já conhecia bem aquele tipo de riso. Vinha sempre com a arrogância de alguém que nunca soube o que é lutar por nada. Ela manteve os olhos no chão, mesmo sentindo o estômago revirar. O cheiro da cera misturado ao suor formava uma combinação sufocante, mas Gabriela sabia que não podia parar, não ali, não naquela mansão, onde ser ignorada era o melhor que podia acontecer. 7 anos. Já fazia 7 anos que ela trabalhava naquela casa. Quando chegou, ainda carregava no olhar a sombra do que tinha perdido. Uma filha, um casamento destruído, a juventude enterrada numa traição que a deixou sem chão. Foi Dona Dolores quem a acolheu. A matriarca da família Montenegro, já idosa, mas ainda imponente, foi a única que não hesitou em abrir as portas para aquela mulher marcada por tanta dor. Deu um quarto pequeno nos fundos, um uniforme e uma chance. Com o tempo, Gabriela se tornou parte invisível da casa. Cuidava de cada cômodo com uma dedicação que ninguém via. Sabia quais móveis rangeriam se fossem movidos, qual toalha era usada nos jantares especiais, quais flores deviam ser trocadas a cada segunda-feira. Mas ninguém perguntava ao nome dela. Era só a faxineira, a moça da limpeza, a mulher do pano de chão. E naquela manhã, o riso que ecoou era de Rodrigo, o neto mais velho de Dona Dolores. Bonito, sim. Rico, muito. Arrogante, mais ainda. Voltava de uma viagem internacional como se o mundo girasse ao redor dele. E ele acreditava mesmo nisso. Para Rodrigo, os empregados da casa não passavam de figurantes no palco da sua vida perfeita. Ele desceu as escadas com passos lentos, rindo de algo que acabara de ver no celular. Quando passou pela sala, parou ao lado de Gabriela, que ainda estava ajoelhada. Você tá tão concentrada nesse chão? Vai tentar se espelhar nele e virar alguém rica também, é? Disse ele com um sorriso que misturava nojo e superioridade. Gabriela não respondeu. Respirou fundo, baixou ainda mais os olhos e continuou esfregando. Aprendeu que naquela casa, o silêncio era o escudo mais seguro. Mas por dentro, algo queimava. No jardim dos fundos, Dona Dolores observava pela janela. Ela fingia cochilar na cadeira de balanço, mas sua mente estava desperta. Sabia de tudo. A mansão era o seu império, mas também era uma prisão de memórias. E dentro dela, Gabriela era a única pessoa que não usava máscaras. Apesar de nunca terem conversado muito, havia um respeito silencioso entre as duas. A senhora percebia nos olhos da faxineira uma dor que conhecia bem. Perder alguém que se ama não nos mata, mas transforma cada dia numa batalha. Naquela tarde, o inesperado aconteceu. Gabriela estava lavando os tapetes no quintal quando ouviu um estrondo vindo do segundo andar. Largou tudo e correu. Subiu as escadas quase tropeçando nos degraus. No quarto de Dona Dolores, viu o segurança desesperado. Ela caiu. Chama uma ambulância! Gritou o homem, puxando o celular do bolso. Gabriela ignorou o pânico em volta. Correu até a senhora, que jazia no chão, tentando levantar sozinha. A idosa olhou para ela com os olhos marejados. Mesmo ali, no chão frio, havia dignidade no olhar de Dolores. Não me leva para o hospital. Me ajuda a sentar, só isso. Gabriela obedeceu. Colocou um travesseiro sobre a probeça da senhora. Arrumou a coberta e limpou o suor da testa dela com um lenço. Ficou ali, segurando a mão enrugada, até o médico da família chegar, chamado por Rodrigo, que apareceu logo em seguida, como se estivesse vindo resolver tudo. O médico avaliou e garantiu que não havia fraturas, apenas cansaço extremo e pressão baixa. Mas recomendou repouso absoluto. Rodrigo pareceu irritado com a fragilidade da avó. Disse que ela estava se deixando levar pelos empregados.
Naquela noite, Gabriela foi chamada ao quarto da senhora. Estava escuro. Só o abajur iluminava o canto onde Dolores estava sentada, com uma manta sobre os ombros. Essa é uma conversa entre mim e o Dr. Raul. Você vai saber o que precisa, no momento certo. Rodrigo saiu furioso, batendo a porta. Gabriela, que passava pelo corredor, ouviu tudo, mas seguiu com seu trabalho. Na verdade, seu coração estava disparado. Algo dentro dela dizia que ela estava no meio de uma tempestade que ainda não havia começado de verdade. O advogado saiu com um envelope em mãos, guardado a 7 chaves, e foi embora sem se despedir. A partir dali, as coisas mudaram. Rodrigo começou a provocar Gabriela com mais frequência. Deixava lixo espalhado propositalmente, derramava vinho no tapete, pisava nos panos que ela estendia no corredor. E sempre que ela abaixava a cabeça, ele sorria com prazer. Você acha que vai enganar minha avó por muito tempo? Ela pode estar velha, mas não é burra. E eu sou o próximo dono disso aqui, querida. Gabriela não retrucava, mas toda vez que ele saía, ela anotava. Nome, data, atitude. Guardava cada ferida em silêncio, como quem coleciona provas para um julgamento futuro. Em uma manhã chuvosa, Rodrigo saiu para uma reunião e Dona Dolores chamou Gabriela novamente. Estava pálida, com os olhos fundos. Gabriela, eu estou escrevendo cartas. Algumas vão ser entregues quando eu me for. Em uma delas está a explicação do porquê você vai ficar. Ficar? Gabriela perguntou engasgada. Dolores apertou a mão dela com força. Você vai entender, mas me promete que vai ser forte. Gabriela sentiu um nó na garganta. Ela nunca quis nada daquela casa, nunca sonhou em herdar nada, mas naquele momento uma semente foi plantada e ela sabia que cedo ou tarde teria que escolher entre fugir ou enfrentar. No fim da tarde, chegou o dia da grande festa de aniversário de Dolores. A mansão foi toda decorada. Chegaram convidados de fora, políticos, empresários, socialites. Rodrigo caminhava pelo salão como se fosse o dono da casa, distribuía sorrisos falsos e fazia piadas sobre a saúde da avó. Gabriela ficou encarregada de arrumar os quartos, repor bebidas e recolher os copos esquecidos. Estava nos fundos da copa quando ouviu, sem querer, uma conversa vinda do escritório. A senhora só pode estar brincando. Vai mesmo fazer isso? Dá tudo para uma faxineira? Era Rodrigo. Sua voz estava trêmula, quase descontrolada. Eu dou o que quiser a quem eu quiser, Rodrigo, e você, apesar do sangue, não tem um pingo do coração que essa casa precisa. Gabriela ficou paralisada atrás da porta. O coração parecia que ia sair pela boca. Ela é uma pobre coitada. Deve ter te contado alguma mentira. Ela nunca me pediu nada. Você sim. Vive me pressionando, me esvaziando com sua ganância. A conversa foi interrompida quando uma bandeja caiu no corredor. Gabriela, sem querer, derrubou os copos que carregava. Rodrigo saiu da sala e a viu ajoelhada, recolhendo os cacos. Claro, a espiã de pano de chão. Ela não respondeu. Apenas levantou os olhos e viu algo novo no olhar dele. Medo. Naquela noite, Gabriela foi até a biblioteca pegar alguns livros que Dolores havia pedido. Encontrou as gavetas reviradas, papéis jogados no chão. Rodrigo estava ali, transtornado. Vai chamar a polícia, é isso? Gabriela ficou em silêncio. Você não merece nada disso, nada. Eu também achava isso, mas talvez eu tenha merecido sim, por nunca ter me curvado. Ele a encarou. Por um momento ficou calado. Então saiu, batendo a porta com força. Na manhã seguinte, Dona Dolores chamou todos os funcionários no jardim. Sentada na sua cadeira de balanço, coberta com um chale bordado, olhou cada um nos olhos. Quando chegou em Gabriela, sorriu. Essa mulher aqui é o que há de mais valioso nesta casa. E se um dia eu me for,
Quero que todos saibam. Ela não é empregada. Ela é família. Ninguém disse nada. Mas ali, naquele instante, algo mudou para sempre. E ainda que ninguém soubesse, o destino de Gabriela já estava escrito, e era grandioso. Os dias seguintes à festa de aniversário de Dona Dolores pareciam andar mais devagar. A mansão, que costumava ser silenciosa, agora parecia respirar em expectativa. Gabriela sentia no ar que alguma coisa grande estava prestes a acontecer, embora não soubesse o quê. Ela continuava com suas tarefas, mas havia algo diferente. Os olhares começaram a pesar mais sobre ela. Os sussurros entre os empregados, as risadinhas abafadas. Alguém estava espalhando boatos. Gabriela sabia exatamente de onde vinha tudo isso. Rodrigo. Desde que escutou a conversa entre ele e Dona Dolores, ela se tornou um alvo. O rapaz não aceitava a ideia de ser confrontado, muito menos de ver sua posição ameaçada por alguém como ela. Gabriela sabia que ele estava vasculhando a casa, tentando encontrar o Novo Testamento. Mas o advogado havia levado o documento para longe dali, sob ordem direta de Dolores. Na manhã da segunda-feira seguinte, Gabriela foi surpreendida ao ser chamada ao quarto da senhora. Entrou em silêncio, como sempre fazia, e se assustou ao ver que não estavam sozinhas. O advogado da família, Dr. Raul, estava lá, ao lado de uma pasta preta sobre a mesa de cabeceira. Gabriela, disse Dolores, com a voz fraca, mas firme. Chegou a hora de você saber tudo. A mulher parou, ainda de pé, sem entender. Eu escrevi uma carta. Está aqui com o Dr. Raul. Nela explico por que tomei a decisão que tomei. Não quero que você leia agora, mas quando eu me for, ele vai te entregar. Até lá, só quero que continue do jeito que é. Gabriela sentiu um nó se formar na garganta. Queria perguntar o motivo, queria entender o que aquilo significava. Mas se conteve. Dolores estava pálida, os olhos fundos, e havia uma tristeza serena no tom de sua voz. Você não pediu nada, Gabriela, e é exatamente por isso que vai receber. Ela saiu do quarto em silêncio, sentindo o coração martelar no peito. No corredor, Rodrigo estava parado, encostado na parede, os braços cruzados. Ela tentou passar por ele, mas ele bloqueou a passagem. Ficou íntima da velha agora, foi? Vai herdar os panos de chão dela? Gabriela não respondeu. O silêncio dela o irritava mais do que qualquer ofensa. Mas ele insistiu. Você sabe que eu posso te tirar daqui, né? É só uma palavra, um empurrão, uma mentira bem contada. E você vai sair como entrou, com uma mala nas costas e nenhuma chance. Ela olhou para ele, os olhos firmes, sem medo. Então por que ainda não fez isso? Rodrigo deu um meio sorriso forçado. Porque eu quero que você veja de perto quando tudo o que pensa que tem for tirado de você. Gabriela seguiu em frente. Sabia que estava lidando com um inimigo que tinha dinheiro, influência e um coração oco. Mas também sabia que, às vezes, a força vem de quem já perdeu tudo. 2 dias depois, uma nova figura apareceu na mansão. Era uma mulher jovem, elegante, com um salto fino e uma bolsa caríssima pendurada no ombro. Se apresentou como Sofia, uma antiga amiga de Rodrigo, recém-chegada do exterior. Ele a apresentou para todos como sua convidada especial, mas bastou uma olhada para Gabriela entender o jogo. Sofia era mais uma peça no tabuleiro. E não demorou muito para ela começar a fazer perguntas, se entrosar com os empregados, circular pelos corredores como se fosse dona do lugar. O mais estranho era a insistência com que tentava se aproximar de Gabriela. Num fim de tarde, a encontrou na cozinha. Então é você a famosa Gabriela, a faxineira que virou assunto na alta roda. Gabriela apenas lavava as mãos na pia, sem dar atenção. Não precisa fingir humildade comigo. Eu sou amiga do Rodrigo.
Sei que você está por dentro dos segredos da casa. E também sei que a velha Dolores mudou alguma coisa no testamento. Gabriela continuou em silêncio, enxugando as mãos. Sofia deu um passo mais perto. Olha, eu não quero brigar com você. Pelo contrário, eu quero te ajudar. Mas para isso, preciso saber o que ela deixou para você. Pode ser um pedaço da casa, uma conta, um carro, qualquer coisa. Se você for esperta, a gente pode dividir. Gabriela deu um sorriso que não chegava aos olhos. Você e Rodrigo combinam. Os dois acham que todo mundo tem um preço. E saiu, deixando Sofia ali, sozinha com o orgulho ferido. Mas aquilo acendeu um alerta dentro dela. Gabriela agora estava sendo vigiada de todos os lados. Naquela noite, foi até a lavanderia pegar roupas de cama limpas quando ouviu o som de um sussurro vindo do porão. Curiosa e desconfiada, se aproximou devagar. Pela fresta da porta, viu Rodrigo e Sofia de costas, conversando baixo. Ela não cede, a gente precisa encontrar esse maldito papel. A velha deve ter guardado em outro lugar, ou já entregou para alguém, disse Sofia irritada. Se for com aquele advogado vai ser mais difícil, mas se a gente encontrar a carta... Gabriela recuou, o coração disparado. Aquilo não era mais só intriga, era uma caçada, e ela era o alvo. No dia seguinte, acordou mais cedo do que de costume. Foi até o jardim cuidar das plantas como sempre fazia às quintas. Era o momento mais calmo do dia. E foi lá que Dona Dolores apareceu, de roube e bengala, os olhos perdidos no horizonte. Gabriela, sente-se aqui comigo. Ela obedeceu. A senhora respirou fundo. Você acredita em sinais? Gabriela pensou um pouco antes de responder. Às vezes. Então, escuta o que vou dizer. Quando eu partir, tudo vai vir como uma avalanche. Mas você precisa ficar. Não corra, não ceda. Gabriela ficou em silêncio. Dolores pegou sua mão. E confie em Victor. Gabriela estranhou. Victor? Desde que voltou da Europa, ele mal falava com ela, mal a olhava. Parecia tão distante quanto Rodrigo, embora mais discreto. Por que a senhora confiava nele? Antes que pudesse perguntar, Dolores foi levada de volta para dentro por uma das enfermeiras. E Gabriela ficou ali, sentindo o peso de algo invisível. Na noite de sexta-feira, algo aconteceu. A energia da casa caiu por alguns minutos. Tudo ficou no escuro. Os empregados correram para buscar velas, lanternas. Gabriela aproveitou para subir até seu quarto, pegar um casaco. Mas quando abriu a porta, encontrou tudo revirado. Suas roupas estavam jogadas no chão, a mala aberta, até os sapatos haviam sido mexidos. Ela sabia o que era aquilo. Estavam procurando a carta. Sentou-se na cama e respirou fundo. Estava cada vez mais claro que alguém ali era capaz de tudo. E não era só Rodrigo. Minutos depois, Victor apareceu na porta. Você tá bem? Ela se assustou. Era a primeira vez que ele falava com ela em semanas. Invadiram o meu quarto. Ele entrou, olhou em volta, franziu a testa. Foi o Rodrigo. Gabriela não respondeu. Escuta, eu sei que você acha que todos nós somos iguais, mas eu não sou meu primo. Ela o olhou com desconfiança. Minha avó confia em você. E se ela confia, eu confio também. Por que você está me dizendo isso agora? Porque está na hora de você saber quem está do seu lado e quem vai tentar te derrubar. E pela primeira vez, Gabriela sentiu algo diferente no olhar de Victor. Não era arrogância, não era pena. Era algo que parecia verdadeiro. As noites começaram a ficar mais longas para Gabriela. Ela mal dormia, sempre com a sensação de que alguém a observava de perto. Desde que encontraram seu quarto revirado, ela trancava a porta, empilhava cadeiras contra ela e dormia com um celular velho carregado do lado da cama, mesmo sabendo que dificilmente alguém atenderia se ela ligasse. O clima na mansão havia mudado.
Os olhares agora vinham de todos os cantos. Alguns empregados antes cordiais começaram a evitá-la. Outros mal disfarçavam os cochichos quando ela passava. Era como se tivessem sido contaminados pelas insinuações de Rodrigo. E ela sabia que isso era parte do plano: isolá-la, desgastá-la, fazer com que ela mesma desistisse. Mas ela não ia. Naquela semana, Victor passou a aparecer mais, sempre calado, mas atento. Às vezes ele a encontrava na cozinha de madrugada quando ela descia para tomar água. Outras vezes surgia no jardim, nos momentos em que ela pensava que estava sozinha. Nunca invadia, nunca se impunha, apenas se fazia presente. E Gabriela, contra todas as suas defesas, começou a perceber que ele era diferente. Ela se lembrava de quando ele era apenas um garoto tímido, filho do segundo filho de Dona Dolores, aquele que ninguém levava a sério. Sempre foi mais reservado, talvez até solitário. A vida o moldou em silêncio, sem holofotes. Enquanto Rodrigo era criado como um herdeiro ideal, Victor ficou à margem. E talvez fosse exatamente isso que o tornava alguém menos cruel. Num fim de tarde, Gabriela estava na lavanderia, dobrando lençóis, quando ele apareceu na porta, com uma expressão hesitante. "Você tem um minuto?" Ela largou o tecido sobre a mesa. "Tenho. Quero te mostrar uma coisa." Ela o seguiu até o sótão, um lugar raramente visitado, cheio de caixas, quadros antigos, lembranças empilhadas de gerações passadas. Victor acendeu uma luminária e puxou uma caixa grande. "Minha avó me contou sobre isso quando eu era criança. Disse que tinha coisas guardadas aqui que só fariam sentido um dia. Acho que esse dia chegou." Ele abriu a caixa e retirou uma pasta com documentos antigos, recortes de jornal e uma foto desbotada. Na foto estava Dona Dolores, ao lado de uma mulher muito parecida com Gabriela. Ela congelou. "Essa mulher é minha mãe." Victor assentiu. "E isso explica muita coisa." Gabriela pegou os papéis, as mãos trêmulas. Havia uma certidão. Um nome: Sônia Batista. "Minha mãe trabalhava para a família Montenegro. Ela foi embora quando eu era pequena. Sempre disse que tinha sido expulsa. Eu achava que era exagero. Agora entendo que ela foi arrancada daqui. Minha avó me disse que se arrependeu profundamente disso, que sua mãe era uma mulher boa, que foi injustiçada. Ela tentou procurá-la, mas nunca a encontrou." Gabriela sentiu as pernas falharem e se sentou sobre uma caixa velha. Lágrimas começaram a cair, silenciosas. O passado voltava como um golpe no peito. "E agora eu tô aqui, voltando para o lugar de onde nos tiraram." "Não é por acaso", disse Victor. "Minha avó acredita que algumas dívidas precisam ser pagas em vida." Gabriela segurou a foto com força. Pela primeira vez, sentia que algo fazia sentido, que talvez a vida estivesse tentando corrigir o que um dia foi destruído. Naquela noite, ela ficou acordada por horas, segurando a imagem da mãe nas mãos, e pensou em tudo o que havia passado, as perdas, as humilhações, o medo constante, e agora essa revelação. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. Sofia desapareceu. Todos notaram sua ausência no café da manhã. Rodrigo fingiu não se importar, mas Gabriela sabia que havia algo errado. Ninguém simplesmente sumia daquela casa sem avisar, não alguém como Sofia. Foi apenas depois do almoço que encontraram o carro dela abandonado na estrada de terra a alguns quilômetros da mansão. A polícia foi chamada, houve buscas, nada. Rodrigo surtou. Acusou os funcionários, disse que alguém sabia de algo. Gritou com a equipe de segurança. Destruiu um vaso antigo da sala e, à noite, trancou-se no quarto com 3 copos de uísque. Gabriela, no entanto, sentia que Sofia não tinha simplesmente sumido. Ela fugiu. Algo a fez correr. Talvez tivesse descoberto que não conseguiria vencer o jogo, ou talvez Rodrigo tivesse ido longe demais. Na madrugada seguinte, Gabriela acordou com um barulho.
Parecia algo sendo arrastado. Colocou os chinelos, saiu do quarto em silêncio e seguiu o som. Vinha da biblioteca. Quando se aproximou, viu Victor empurrando uma estante. Havia uma porta atrás dela. Um cômodo secreto. Eu achei ontem, ele disse. Sempre desconfiei que essa estante escondia algo. Dentro do cômodo, encontraram um cofre embutido na parede. Victor tentou abrir com as combinações mais óbvias, datas, aniversários, nada funcionava. Gabriela então sugeriu uma combinação. Usou a data do nascimento da mãe dela. Funcionou. Dentro do cofre havia um envelope e um pequeno diário com capa de couro gasta. Victor entregou o envelope a Gabriela. O nome dela estava escrito à mão, em letras tremidas. Ela abriu com cuidado. Era uma carta de Dona Dolores. Minha querida Gabriela, se você está lendo isso, é porque minha hora chegou. Antes de tudo, me perdoe por não ter dito com todas as palavras o que você significava para mim. Talvez porque com a idade a gente perca tempo tentando parecer forte, mas a verdade é que nos seus olhos eu enxerguei minha redenção. Sua mãe foi uma mulher leal, e eu falhei com ela. Falhei com você. Mas agora deixo não apenas essa casa, deixo tudo o que construí nas mãos da única pessoa que provou ser digna, você. Proteja essa casa e proteja ao Victor. Ele é melhor do que pensa e vai precisar de você mais do que imagina. Com carinho, Dolores Montenegro. Gabriela terminou a leitura com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Era real. A casa era dela. Não por caridade, mas por justiça. E agora era ela quem teria que lutar para manter tudo de pé. Nos dias seguintes, a saúde de Dolores piorou drasticamente. Ela mal conseguia sair da cama. Os médicos diziam que era questão de tempo. Gabriela se revezava com as enfermeiras para cuidar da senhora, mesmo sem ser sua obrigação. Rodrigo se afastou. Mal aparecia. Talvez pressentindo o fim, talvez tramando mais alguma coisa. Victor, por outro lado, estava cada vez mais próximo. Começaram a almoçar juntos, às vezes ficavam no jardim, apenas observando o céu. E, pouco a pouco, entre silêncios e confidências, algo começou a florescer entre eles. Numa noite fria, Gabriela entrou na sala para fechar as janelas. Victor estava lá, sentado no sofá, lendo um dos livros da biblioteca. Você não para, ele disse. Não posso, mas devia, pelo menos por 1 minuto. Ela se aproximou devagar. Ele fechou o livro e a encarou. Você é a mulher mais forte que eu já conheci. Eu só sobrevivi, isso não é força. Sobreviver num lugar como esse já é prova de força demais. O silêncio entre eles era cheio de palavras não ditas. Gabriela sentou ao lado dele. O coração batia rápido, mas ela não sabia se era medo ou outra coisa. Victor pegou a mão dela e, pela primeira vez, ela não recuou. 2 dias depois, Dona Dolores faleceu. Foi numa manhã cinzenta, silenciosa. Gabriela estava ao lado da cama, segurava sua mão. A última palavra da senhora foi o nome dela. Depois, um último suspiro. A notícia caiu como um trovão na mansão. Rodrigo apareceu poucas horas depois, trajando preto, mas com um olhar impaciente. Queria saber do testamento, queria saber quem ficou com o quê. Dr. Raul apareceu na tarde do mesmo dia. Reuniu a família na sala principal. Vitor estava ao lado de Gabriela. Rodrigo de pé, impaciente. Os outros parentes distantes, curiosos. O advogado abriu o envelope com calma. Deixo em vida registrada, por minha livre e consciente vontade, que a partir da data de minha morte, todos os bens da família Montenegro, incluindo a mansão, as propriedades adjacentes, ações e valores depositados, passam a pertencer exclusivamente à senhora Gabriela Batista, filha de Sônia Batista, a quem devo mais do que minha palavra pode expressar. Rodrigo se levantou. Isso é um absurdo, ela é uma faxineira.
Ela é herdeira legítima por decisão de Dolores Montenegro. Tudo foi feito dentro da lei, respondeu o advogado. Rodrigo surtou. Gritou, tentou avançar sobre Gabriela, mas foi contido pelos seguranças. E naquele momento, pela primeira vez em toda a sua vida, Gabriela não abaixou a cabeça. Gabriela mal conseguia respirar quando saiu da sala. A leitura do testamento ainda ecoava na cabeça dela como um trovão que ninguém esperava. Mesmo preparada, não imaginava a reação feroz de Rodrigo. Mas o que mais a surpreendeu foi o silêncio. O silêncio dos outros membros da família. Ninguém se levantou. Ninguém a defendeu. Ninguém sequer demonstrou choque verdadeiro. Era como se, no fundo, todos já soubessem que Dona Dolores não deixaria nada para eles. E mesmo assim, esperavam que aquilo jamais fosse se cumprir. Ela foi para o jardim sozinha, os olhos embaçados. Sentou-se no banco em que costumava conversar com a senhora. Fechou os olhos e sentiu o cheiro das flores que ela mesma plantava toda segunda-feira. Ali, tudo parecia mais real, mais certo. Era como se a presença de Dolores ainda estivesse ali, dizendo: "Você está onde merece estar." Victor apareceu em silêncio, como costumava fazer. Sentou-se ao lado dela. Nenhum dos dois falou por alguns minutos. "Você não fez nada errado", ele disse por fim. "Minha avó sabia exatamente o que estava fazendo." Gabriela virou o rosto para ele, os olhos ainda marejados. "Eu nunca quis nada disso, Victor. Nunca sonhei com essa casa. Só queria paz." "Então essa casa é sua, porque ninguém merece mais paz do que você." Ela respirou fundo. Sabia que aquilo era só o começo. No dia seguinte, a imprensa chegou. Algum parente fofoqueiro, e ela tinha uma boa ideia de quem, vazou a informação para os jornais. Em poucas horas, a entrada da mansão estava tomada por câmeras, repórteres e drones tentando captar a primeira imagem da faxineira que herdou tudo. Gabriela ficou trancada em seu antigo quartinho. Não queria aparecer. Não queria se explicar. Victor a convenceu a não sair. Rodrigo, por outro lado, estava sedento. Deu entrevistas, se colocou como o neto injustiçado. Disse que a avó estava senil, que havia sido manipulada, que a justiça corrigiria o erro. Chamou Gabriela de oportunista em rede nacional. Victor o enfrentou pela primeira vez na frente da equipe jurídica. "Você está envergonhando o nome da nossa família, Rodrigo. Já perdeu. Agora aceite." "Não, Victor, eu não perdi. Essa história não vai acabar aqui." E não acabou. 2 dias depois, Gabriela foi intimada judicialmente. Rodrigo havia entrado com um processo pedindo a anulação do testamento. A justificativa? Dolores não estava em plena sanidade mental no momento da assinatura. O advogado dele anexou laudos questionáveis, entrevistas forjadas com médicos que nunca haviam atendido a senhora e testemunhos pagos de antigos funcionários que afirmavam que Gabriela agia de forma estranha nos corredores. Gabriela ficou em choque. Sentou-se na sala de estar da mansão com as mãos tremendo, não pelos papéis, mas pela sujeira, pela crueldade. "Eu não tenho dinheiro para isso, Victor. Eu não tenho força para enfrentar um processo desses." "Você tem sim, e você tem a mim." Ele a segurou pelas mãos. Aquilo foi o suficiente. Victor foi além. Contratou um dos melhores advogados do estado, usando suas próprias economias. Um homem experiente, justo, que conhecia a Dolores pessoalmente e sabia da integridade dela. O caso começou a tomar proporções maiores do que Gabriela gostaria. A mansão virou campo de batalha. Rodrigo contratou detetives particulares para vasculhar o passado de Gabriela. Encontraram antigos boletos, processos antigos de despejo, dívidas que ela nunca conseguiu pagar. E jogaram tudo na mídia. Queriam pintá-la como aproveitadora, uma mulher interesseira que se aproximou da idosa para aplicar um golpe emocional. Mas, ao mesmo tempo, começaram a surgir aliados.
Uma ex-cozinheira da mansão deu uma entrevista espontânea dizendo que Gabriela sempre foi a única que tratou todos com respeito. Um antigo jardineiro, hoje aposentado, escreveu uma carta aberta, dizendo que, se alguém merecia aquela casa, era ela. A história começou a se inverter. O público passou a simpatizar com Gabriela. Ela se tornou símbolo de humildade, de superação, a mulher invisível que finalmente foi vista. Mesmo assim, a batalha legal avançava. O juiz marcou a primeira audiência. Gabriela teria que depor. Aquilo tirou o sono dela por noites seguidas. No dia da audiência, Victor foi com ela. Na frente do juiz, Rodrigo falou como se fosse dono da verdade. Disse que amava a avó, que cuidou dela nos últimos meses. Mentira. E que Gabriela o afastou da família. Mentiu com convicção e parecia acreditar em tudo que dizia. Gabriela foi chamada, se levantou devagar, andou até o centro da sala, o coração batia como nunca, mas ela respirou fundo e falou: Eu não sou neta da Dona Dolores, nunca fui parente de sangue, mas fui alguém que enxergou a solidão dela, que escutou suas dores, que trouxe as flores que ela gostava sem que ela pedisse. Eu nunca pedi nada, e ainda assim, ela me deu tudo. Porque ela sabia que o que eu carrego comigo, ninguém nessa casa carrega. Gratidão. O juiz agradeceu, e todos ficaram em silêncio. Na saída do tribunal, Gabriela sentiu algo estranho. Um carro preto estava estacionado na esquina, vidros escuros, parado há muito tempo. Quando ela olhou diretamente, o carro arrancou em alta velocidade. Victor percebeu. Você está sendo seguida. Por quem? Eu não sei, mas isso não é só o Rodrigo. Tem mais gente envolvida. Nos dias seguintes, a casa foi colocada sob segurança. Victor contratou 2 vigilantes armados para proteger Gabriela. E foi nesse clima de tensão que algo ainda mais grave aconteceu. Um incêndio começou nos fundos da mansão. Era de madrugada. Gabriela acordou com o cheiro de fumaça. Saiu correndo pelos corredores, acordando os funcionários que ainda moravam ali. Victor ajudou a conter as chamas com extintores e baldes d'água até os bombeiros chegarem. Depois de tudo controlado, o laudo foi claro. O fogo foi criminoso. Alguém colocou gasolina no depósito de materiais e acendeu. Rodrigo foi chamado para prestar depoimento, mas alegou estar em outro estado no momento. Tinha passagens compradas que o livraram da suspeita direta, mas Gabriela sabia que aquilo era só mais uma tentativa de quebrá-la. Ela não quebrou. Pelo contrário, começou a reformar os cômodos danificados, pagou os salários atrasados de empregados antigos que haviam sido dispensados sem aviso pela antiga administração, recontratou gente que realmente cuidava da casa. Aos poucos, a mansão voltou a viver. E Victor estava cada vez mais ao lado dela. Numa noite tranquila, depois de um jantar simples feito por ela mesma, os dois ficaram na varanda, observando as luzes da cidade ao longe. Você sabia desde o começo que isso ia acontecer? Ela perguntou. Não, mas eu esperava. Por quê? Porque você é a única pessoa aqui que nunca quis nada, e por isso merece tudo. Ela olhou nos olhos dele, e pela primeira vez o beijo aconteceu. Lento, calmo, sem pressa, sem promessas, apenas verdade. Mas a paz durou pouco. Gabriela recebeu uma ligação de uma mulher desconhecida. A voz era fina, controlada, mas com uma tensão clara. Você não me conhece, mas eu sei tudo sobre você. Quem está falando? Eu sou a irmã da Sofia. Gabriela ficou muda. Ela sumiu. Ninguém encontrou o corpo. Mas eu sei que ela esteve naquela casa e eu sei que ela te tem como inimiga. Ela me atacou, tentou me manipular. Eu não fiz nada contra ela. Eu acredito em você, mas quero te ajudar. Sofia era perigosa e ela deixou uma gravação. A mulher mandou o áudio por e-mail. Gabriela chamou Victor.
Os dois ouviram juntos. Era Sofia, em tom nervoso, conversando com Rodrigo. Você vai me arrastar para a lama com você. Isso vai acabar mal. Fica quieta. Se você abrir a boca, eu te derrubo junto. Eu devia ter te deixado naquela clínica em Londres. Você é doente. O áudio parou ali. Era o suficiente. Provar que Rodrigo não só ameaçou Sofia, como talvez fosse o responsável direto por seu desaparecimento. Gabriela mandou o material para o advogado. Um novo processo foi aberto, desta vez criminal. Rodrigo foi convocado para depor novamente. A casa estava em alerta. Gabriela sentia que o cerco estava se fechando. Mas ela não tinha medo, porque agora ela não estava mais sozinha. Naquela manhã, Gabriela acordou antes do sol nascer. O céu ainda estava escuro, mas seus pensamentos já estavam acesos. Sonhou com Dona Dolores, sonhou com sua mãe, e por um breve instante, sentiu como se ambas estivessem ali, velando por ela. A brisa entrava pela janela do quarto e fazia as cortinas dançarem em silêncio. Era o dia do julgamento final. Depois de tantas acusações, invasões, incêndio criminoso e ameaças, a justiça finalmente marcara a audiência definitiva. O processo de anulação do testamento entraria em sua fase final. Era a chance de Rodrigo tentar invalidar, de vez, o desejo da própria avó. Gabriela tomou banho devagar. Vestiu uma roupa discreta, mas firme. Prendeu o cabelo com um laço que sua mãe usava nos anos 80, o único objeto que ainda restava dela. Quando saiu do quarto, Victor já a esperava com o carro ligado. Ele nem precisava dizer nada. O olhar dele era apoio, era confiança. O caminho até o fórum foi silencioso. Nenhum dos dois quis quebrar aquele clima de foco e nervosismo. Quando chegaram, o local já estava cercado por jornalistas. Desde que a imprensa descobriu a história, tudo virara espetáculo. Mas Gabriela não desviou o olhar. Andou com passos firmes até a porta principal. A audiência começou às 9 em ponto. O juiz era o mesmo da primeira sessão, um homem sisudo e direto. Na primeira fileira, Rodrigo ajeitava a gravata, parecendo confiante. Tinha ao lado 2 advogados caros e uma expressão falsa de tranquilidade. Do outro lado, Gabriela sentou-se com Victor, o advogado Dr. Álvaro e a advogada criminalista que assumira o caso de Sofia. Eles estavam preparados. Tinham provas, testemunhas e um dossiê com a verdade que Rodrigo tanto tentou esconder. O juiz iniciou. Estamos aqui para dar prosseguimento ao processo de contestação do testamento deixado por Dolores Montenegro. Rodrigo foi o primeiro a falar. Mais uma vez fez seu teatro. Disse que amava a avó, que sempre cuidou dela, que Gabriela era uma desconhecida que a manipulou num momento de fragilidade emocional. Falava com eloquência, com os olhos úmidos, como se realmente sentisse tudo aquilo. Mas o advogado de Gabriela se levantou e apresentou os documentos. Exames médicos que provavam a sanidade mental de Dolores nos dias que antecederam o Novo Testamento. Entregou também áudios da senhora declarando, com voz firme, que Gabriela era a única pessoa digna de cuidar da casa. Depois vieram as testemunhas. Primeiro, uma ex-funcionária da casa, que contou que Rodrigo mal visitava a avó e, quando vinha, era apenas para pedir dinheiro. Depois, o jardineiro, que disse que nunca viu alguém tão respeitosa quanto Gabriela. E, por fim, o médico pessoal de Dolores. Com voz calma, ele declarou. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Dona Dolores era lúcida e foi categórica ao dizer que Gabriela era sua herdeira por escolha e convicção. Rodrigo mexia as pernas com impaciência. Cochichava com os advogados que pareciam cada vez mais tensos, mas ainda restava o golpe final. A advogada criminalista se levantou e entregou ao juiz o áudio de Sofia, o mesmo que Gabriela ouvira dias antes. Na gravação, ficava claro que Rodrigo ameaçou a jovem, tentou convencê-la a ajudar num plano sujo e se descontrolou quando ela desistiu. Senhor juiz,
Essa gravação mostra que o autor do processo não apenas tentou sabotar o testamento, como também está sendo investigado por desaparecimento de testemunha-chave. O juiz ouviu com atenção e então, pela primeira vez na audiência, olhou diretamente para Rodrigo. Tem algo a dizer sobre isso? Rodrigo levantou-se com arrogância. Não reconheço esse áudio. Pode ter sido editado. Isso é uma armação. Mas o juiz já parecia decidido. Encerraremos por aqui. Em até 48 horas emitirei a sentença definitiva. Gabriela sentiu as pernas falharem, mas Victor a segurou pela cintura. Eles saíram do fórum abraçados, ignorando os flashes. O que mais importava já estava feito. De volta à mansão, Gabriela foi até o jardim. Sentou-se diante da fonte antiga que restauraram semanas antes. Mergulhou os dedos na água e deixou-se levar pelo silêncio. Era ali que ela mais sentia a presença da senhora, o lugar onde as duas conversavam sobre a vida, onde a paz ainda existia. Victor se aproximou, sentando ao lado dela. Acabou. Não, tá só começando. Ela olhou para ele, o rosto calmo, mas os olhos ainda em guarda. Você sabe que Rodrigo não vai aceitar isso. Mesmo que perca no tribunal, ele vai continuar tentando destruir tudo. Mas agora você não está sozinha, e ele sabe disso. Gabriela apertou os olhos por um momento. Respirou fundo. Victor, se você tiver que escolher entre mim e sua família, o que vai fazer? Ele não hesitou. Já escolhi. O beijo veio depois da resposta, não como alívio, mas como promessa. 2 dias depois, o juiz divulgou a sentença. O testamento era válido. Todos os bens passariam legalmente a Gabriela Batista. Rodrigo não teria direito a 1 centavo e seria investigado formalmente pelo desaparecimento de Sofia. A notícia explodiu nos jornais. Agora, não era mais a história da faxineira que herdou tudo. Era a história da mulher que venceu a elite na justiça, que enfrentou o preconceito, as ameaças e transformou a própria vida. Mas com a vitória, vieram os ataques. Mensagens anônimas começaram a chegar. Bilhetes foram deixados no portão da casa. Um vidro da sala foi quebrado com uma pedra durante a madrugada. E certo dia, quando Gabriela abriu o portão para sair com o carro, viu uma faixa presa na árvore. Isso não te pertence. Victor chamou a polícia. Os seguranças foram reforçados, mas Gabriela não recuou. Ela começou a reformar os ambientes esquecidos da mansão. Criou um pequeno centro de apoio aos funcionários antigos da casa. Ofereceu bolsas de estudo para os filhos deles, mandou restaurar a escola municipal do bairro em nome de Dolores e, mesmo diante do medo, começou a abrir os portões da propriedade, pouco a pouco, para causas sociais. A elite torceu o nariz. Alguns vizinhos a ignoravam quando passava. Outros falavam pelas costas. Mas o povo amava a Gabriela, porque ela era de verdade e porque nunca se esqueceu de onde veio. Num sábado de sol, enquanto organizavam uma feira de doações no jardim, Gabriela recebeu uma visita inesperada. Uma mulher, de cerca de 50 anos, com os olhos castanhos claros e uma cicatriz no canto da boca. Meu nome é Celeste. Eu fui melhor amiga da sua mãe. Gabriela congelou. Você conheceu a Sônia? Conheci, e ela sempre falava de você. Me pediu que se um dia algo acontecesse, eu tentasse te encontrar. Celeste entregou um envelope. Dentro havia uma carta, escrita pela própria Sônia anos atrás. A letra trêmula, mas cheia de emoção. Minha filha Gabriela, se um dia essa carta chegar até você, quero que saiba que nunca deixei de te amar. Eu errei ao me afastar, mas achei que te daria uma vida melhor longe de mim. Trabalhar na mansão Montenegro me destruiu. Fui humilhada, traída e expulsa. Mas sei que um dia a verdade vai aparecer. E quando aparecer, você vai entender por que tudo aconteceu. Você nasceu para ser muito mais do que uma faxineira. Você nasceu para ser luz. Com amor, mamãe.
Gabriela caiu em prantos. Abraçou Celeste com força. Aquilo fechava um ciclo, aquilo a curava. Naquela noite, escreveu a primeira página do diário que prometeu manter desde o dia em que entrou naquela casa, e a primeira frase foi simples: Hoje, eu finalmente me senti dona de mim. A chuva começou fina, quase imperceptível, o tipo de chuva que parece carregar presságios. Gabriela observava o jardim da mansão pela janela da sala principal. Depois de tudo o que tinha enfrentado, aquela casa ainda fazia sentir que estava pisando em território inimigo. Mesmo sendo dela, mesmo com documentos, sentenças e aplausos, havia um peso que não saía do ar. Victor chegou por trás e colocou uma xícara quente nas mãos dela. Ela agradeceu com um olhar calado. Tá parecendo que vai cair o mundo hoje, ele disse, puxando uma poltrona. Tem algo no ar, como se tudo estivesse prestes a virar de novo. Você já segurou tanto peso, Gabriela? Agora é hora de respirar. Ela queria acreditar. Queria muito, mas no fundo algo incomodava, uma sensação que não sabia explicar, como se algo estivesse escondido nas sombras, como se o passado ainda estivesse por perto. O telefone tocou, era a delegacia. Senhora Gabriela Batista? Sim. Temos uma informação importante sobre o caso de Sofia Andrade. Gabriela ficou em silêncio por um segundo. O corpo não foi encontrado, mas recebemos imagens de uma câmera de pedágio de outra cidade. A mulher, com as mesmas características, passou dirigindo um veículo alugado há 3 dias. O quê? Ainda não confirmamos oficialmente, mas é possível que Sofia esteja viva. A ligação terminou com a promessa de que mais informações seriam enviadas. Gabriela desligou o telefone devagar. Victor percebeu o pânico no rosto dela. O que foi? Sofia pode estar viva. Ele ficou imóvel por alguns segundos. Se ela estiver, ela volta com sangue nos olhos. E se ela voltar, Rodrigo vai atrás dela. Ele não vai permitir que ela fale. Victor respirou fundo. Você quer ir até essa cidade? Não, ainda não, mas precisamos estar preparados. Nas horas seguintes, Gabriela pediu que aumentassem a segurança da mansão. Ordenou que os acessos secundários fossem trancados e instalou câmeras novas, sem avisar ninguém. Victor ajudou em tudo, sem questionar, mas ele também estava inquieto, como se guardasse algo dentro dele que também precisava vir à tona. Naquela noite, ele se aproximou de Gabriela no escritório da casa. Ela lia o diário da mãe pela 3ª vez, procurando sinais, pistas, algo que pudesse fazer sentido sobre a relação da mãe com Dolores. Gabriela, tem algo que eu preciso te contar. Ela fechou o caderno e o encarou. Não é fácil dizer, mas agora eu preciso, porque se você descobrir por outra pessoa, pode parecer que escondi por vergonha, e não foi. Ela esperou, sem interromper, o olhar fixo nele. Minha mãe teve um caso com o marido de Dolores, seu avô. Gabriela arqueou as sobrancelhas. Eles se envolveram por um tempo, foi um escândalo abafado. E por causa disso, minha família sempre carregou um certo desprezo dentro da casa. Rodrigo nunca me aceitou. Sempre disse que eu era um bastardo privilegiado. Eu nunca falei disso porque parecia irrelevante, mas agora que você herdou tudo, pode aparecer alguém tentando distorcer isso. Gabriela fechou os olhos por um instante. Aquilo era mais uma rachadura no Castelo Montenegro. Mais uma cicatriz antiga que ainda sangrava. Victor, eu não ligo para o que aconteceu há 50 anos. Eu ligo para o agora, para o que você é. E você tem sido meu único porto. Ele abaixou a cabeça, aliviado. Obrigado. Eu precisava ouvir isso. Do lado de fora, um carro parou. Era madrugada. Ninguém deveria estar chegando àquela hora.
Vitor foi até a janela. O carro desligou os faróis antes mesmo de parar. Portas se abriram. 2 homens saíram com capuzes. Um deles segurava algo no braço. Parecia um galão. Gabriela, corre, chamam seguranças. Ela entendeu na hora. Era mais um ataque. Vitor desceu correndo, pegando uma das armas dos seguranças. Os homens tentaram atear fogo na lateral da casa, mas foram impedidos antes que concluíssem. Um deles conseguiu fugir, o outro foi imobilizado. Quando a polícia chegou, encontraram no bolso do homem um bilhete. Ela precisa pagar. Essa casa não é dela. Rodrigo foi o primeiro nome a surgir na mente de todos, mas o homem preso se recusava a dizer quem o contratou. Enquanto a polícia investigava, Gabriela se trancou no escritório. Pegou o diário da mãe. Lembrou-se de um detalhe que havia ignorado: o nome de uma mulher que sempre aparecia em trechos diferentes. Marina. Ela não sabia quem era Marina, mas a forma como sua mãe escrevia sobre ela era familiar, como se fosse alguém próxima, talvez uma antiga amiga, talvez uma aliada. No dia seguinte, Gabriela foi até a biblioteca antiga da mansão. Abriu arquivos, pastas, caixas. No fundo de uma gaveta trancada com chave, achou uma pasta com fotos antigas. Numa delas, estavam sua mãe, Dolores, e uma mulher morena, de olhar sério. Atrás da foto, escrito a caneta: Marina de Paula, 1982. A busca por Marina virou prioridade. Gabriela contratou um investigador discreto. Disse que precisava encontrar essa mulher. Ele prometeu respostas em até uma semana. Enquanto isso, a cidade inteira parecia dividir opiniões. Parte da população a admirava, outra a odiava. Blogs e jornais locais alimentavam polêmicas, puxavam trechos de seu passado humilde e criavam comparações com a antiga Gabriela. Numa das noites seguintes, ela acordou com uma notícia que a fez estremecer. Sofia reapareceu. Viva! Estava internada num hospital de outra cidade, após ter sido encontrada desmaiada num posto de gasolina. Desidratada, confusa. Não lembrava onde esteve nas últimas semanas. Ou fingia não lembrar. Gabriela viu a imagem dela na televisão. Os olhos baixos, a voz arrastada. Mas por trás daquela expressão, ela sabia. Sofia estava calculando. A polícia informou que assim que ela se recuperasse, seria ouvida formalmente sobre o caso Rodrigo. O promotor do caso criminal viu aquilo como a peça que faltava. E Rodrigo sumiu. Desapareceu após a notícia. Seu celular desligado. Nenhum parente sabia onde ele estava. Victor e Gabriela conversaram sobre a possibilidade dele tentar algo extremo. Ele não vai parar até destruir tudo, disse Victor. E com Sofia viva, ele vai correr riscos maiores. Ou vai tentar silenciá-la, ou vai usar ela contra você. Gabriela sabia que era hora de dar um passo diferente. Convocou uma coletiva. Victor foi contra no início, com medo da exposição. Mas ela estava decidida. Estava cansada de ser pintada como personagem. Queria falar com as próprias palavras, mostrar quem era. Na manhã da coletiva, mais de 20 repórteres estavam no salão principal da mansão. Câmeras, flashes, perguntas atravessadas. Gabriela entrou com um vestido simples, o cabelo preso, sem maquiagem, e falou. Meu nome é Gabriela Batista. Sou filha de Sônia Batista, uma mulher que trabalhou nesta casa há mais de 30 anos e foi expulsa com humilhação. Sou neta de ninguém importante. Cresci numa casa simples, onde faltar comida era mais comum do que sobrar. E trabalhei aqui durante 7 anos, limpando o chão, ouvindo humilhações, sendo invisível. Hoje, essa casa é minha, por escolha da antiga proprietária, e essa escolha foi feita com plena consciência, com provas, com fé.
Não quero aplausos, não quero fama, só quero respeito. E aviso, não vão me calar, nem me comprar, e muito menos me tirar o que eu construí com dignidade. O silêncio que se seguiu foi absoluto. No dia seguinte, a repercussão foi avassaladora. O público virou a seu favor com força. Gabriela virou símbolo. Surgiram convites de ONGs, editoras, programas de TV. Ela recusou todos. Eu não quero virar história de superação. Eu só quero viver em paz. Mas a paz ainda era um luxo que ela não podia ter. À noite, o investigador particular ligou. Gabriela, encontrei Marina. Ela congelou. Ela mora no interior, vive reclusa. E ela é sua tia. Gabriela ficou sem reação. Ela era irmã de sua mãe, foi quem a acolheu quando ela foi expulsa da mansão. E tem mais, ela guarda cartas. Cartas que sua mãe escreveu antes de morrer. E uma fala de você. Ela desligou com os olhos marejados. Victor a abraçou por trás. Você quer ir até lá? Quero. Mas só depois que tudo isso terminar. Eu preciso encerrar essa guerra primeiro. Victor assentiu, e pela primeira vez os dois souberam. O fim estava próximo, mas como todo fim, viria com um último choque. O céu estava limpo no dia em que Gabriela decidiu viajar. As nuvens que cobriram seus dias durante semanas haviam dado lugar a um azul aberto, e pela primeira vez desde a morte de Dolores, ela sentiu que podia respirar com leveza. Victor a levou até o carro, carregando a pequena mala de mão. Não era uma viagem longa, mas seria decisiva. Marina, sua tia, esperava por ela. A mulher que acolheu sua mãe quando tudo desabou, que guardou cartas, verdades e talvez o pedaço final do quebra-cabeça que Gabriela passou a vida inteira tentando montar. A estrada era tranquila. Victor dirigia em silêncio, respeitando o tempo dela. Gabriela observava as árvores passarem pela janela, pensando em como tudo havia mudado em tão pouco tempo. Ainda lhe parecia surreal ser a dona daquela mansão, herdeira de uma fortuna que jamais pediu, protagonista de uma história que não escolheu viver, mas que agora carregava com coragem. Chegaram à casa de Marina no início da tarde. Era simples, aconchegante, cercada por roseiras. Marina esperava na varanda, sentada em uma cadeira de madeira, com as mãos trêmulas sobre o colo. O cabelo grisalho preso num coque, os olhos marejados. Ela se levantou devagar quando viu Gabriela sair do carro. Você tem os olhos da sua mãe. Gabriela sentiu as pernas enfraquecerem. Abraçou a tia sem dizer uma palavra, apenas fechou os olhos e chorou no ombro dela, como se estivesse voltando para um lugar do qual nunca deveria ter saído. Dentro da casa, tomaram chá. Marina colocou uma caixa sobre a mesa da sala e empurrou para Gabriela. Sônia deixou tudo isso comigo. Me pediu que só te entregasse quando você estivesse pronta. Acho que agora você está. Gabriela abriu a caixa devagar. Dentro havia recortes, fotos antigas, anotações e, no fundo, 3 cartas dobradas com cuidado. Uma delas com seu nome escrito à mão. Ela abriu a primeira. Minha filha Gabriela, se você está lendo isso, é porque finalmente encontrou as respostas que sempre buscou. Sei que cresceu com um vazio, com perguntas que eu não soube responder. Me perdoa, eu só queria te proteger. A verdade é que fui expulsa daquela casa porque descobri demais. Eu vi coisas, ouvi conversas, senti na pele o que é ser traída por quem se finge de nobre. Mas também conheci Sofia, e apesar de todos os erros dela, ela tentou me ajudar. Só que já era tarde. Eu saí da mansão com você no colo, sem saber para onde ir. Marina me deu abrigo, e foi por causa dela que você teve uma chance. Mas nunca, nunca deixei de te amar. Você nasceu para ser maior do que tudo isso. Se um dia herdar aquela casa, use o que tem para mudar vidas. Não seja como eles. Te amo mais do que a vida, mamãe.
Gabriela terminou de ler com os olhos embaçados. Victor apertou sua mão. Marina chorava em silêncio, revivendo dores antigas. E naquele instante, Gabriela soube. Estava pronta para recomeçar. Mas o mundo nem sempre espera. Na volta para a mansão, uma ligação da polícia interrompeu o silêncio. Gabriela, temos notícias. Ela ficou em alerta. Rodrigo foi encontrado. Estava escondido numa casa de campo no interior. Tentou fugir, mas foi preso. E Sofia está pronta para depor. Gabriela não respondeu, apenas olhou para Victor. Sabia que o fim, de fato, estava próximo. 2 dias depois, na delegacia, Gabriela viu Sofia pela primeira vez desde o desaparecimento. A mulher estava abatida, os cabelos curtos, o olhar seco, mas havia algo diferente. Não era mais a manipuladora de antes. Era alguém que tinha caído do próprio pedestal. Eu queria falar com você sozinha, disse Sofia, olhando para Gabriela. Elas se sentaram numa sala reservada. O silêncio entre as duas era pesado. Eu fugi porque fiquei com medo. Rodrigo começou a planejar coisas pesadas. Ele queria forjar provas, destruir sua reputação, plantar drogas no seu quarto, fazer parecer que você era uma golpista. Eu disse que não participaria. E ele me ameaçou. Você fugiu para se proteger? Sim, e para te proteger também. Mas eu falhei. Deixei você sozinha. Gabriela respirou fundo. Você também me atacou, Sofia. Me humilhou, tentou me comprar. Eu sei, e eu me arrependo, mas agora quero consertar o que puder. O depoimento dela foi firme, direto, sem contradições. Ela entregou mensagens, prints, e-mails, provas da tentativa de manipulação de Rodrigo. A promotoria agradeceu. O juiz ordenou a prisão preventiva dele por fraude processual, tentativa de extorsão, ameaça e associação criminosa. Rodrigo Montenegro estava acabado. A imprensa caiu em cima da família. Os outros herdeiros desapareceram da mídia. Alguns mudaram de cidade. Outros fingiram que nunca tiveram laços com ele. A família Montenegro, outrora símbolo de tradição e poder, virou sinônimo de escândalo e decadência. E Gabriela? Gabriela, pela primeira vez, se sentiu leve. Começou a reestruturar sua vida. Criou uma fundação com o nome da mãe para ajudar mulheres vítimas de violência e abandono. Restaurou a ala sul da mansão e transformou em um abrigo. Contratou profissionais que também tinham sido esquecidos, silenciados, humilhados. Pessoas como ela. Victor estava ao lado dela em cada passo. O relacionamento deles crescia devagar, com respeito, com espaço. Não havia promessas vazias, apenas um amor que se construía nos pequenos gestos. Numa tarde qualquer, ele chegou com um envelope nas mãos. O advogado de Dolores mandou isso. Diz que era para te entregar quando tudo terminasse. Ela abriu com cuidado. Era uma carta. A última de Dolores. Gabriela, se você está lendo isso, é porque tudo passou. Eu não posso apagar o que eu fiz à sua mãe, mas posso te entregar as chaves do que era meu, para que você construa algo melhor. Você é mais do que merecedora. Essa casa, esses bens, essa história são agora um novo começo. E se puder, perdoe os Montenegro, porque o perdão é o único luxo que ninguém pode comprar. Com carinho, Dolores. Gabriela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu, solitária. Ela se levantou, caminhou até a varanda da mansão, olhou o pôr do sol que banhava os jardins. E naquele momento, entendeu. Ela não era mais a mulher invisível. Era a dona de si. E talvez, pela primeira vez, realmente feliz. Se você ouviu essa história até o fim, curta e compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal para ouvir novas histórias emocionantes como essa. Até a próxima!